Olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco agora sobre hepatite B. O que seria hepatite B? Hepatite B é uma doença causada por um vírus, com tropismo pelo fígado, e que pode gerar quadros tanto de hepatite aguda, quanto também de hepatopatia crônica, com todas as suas complicações, com insuficiência hepática, com evolução para cirrose e para um tipo de câncer primário do fígado, que é o carcinoma hepatocelular. Bom, o diagnóstico da hepatite B, ele envolve uma série de exames laboratoriais, que são pesquisas de antígenos virais e também de alguns anticorpos que a gente vai aprofundar mais na parte de diagnóstico. Mas para vocês já saberem, o principal marcador de que o paciente tem hepatite B seria o HBsAg, que seria o antígeno de superfície do vírus. Para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o vírus da hepatite B, vocês podem ver aí no slide um esquema. É um vírus de em torno de 42 nanômetros de diâmetro. Ele é um vírus DNA, tem uma dupla hélice incompleta, e no seu exterior, na sua superfície, a gente tem esse antígeno, que é o HBsAg, e envolvendo o seu núcleo ou core, a gente tem um antígeno conhecido como HBcAg. Além disso, a gente tem também um antígeno que marca a replicação viral, que é o HBAg, e uma polimerase encontrada também no núcleo. Então, essa é a estrutura básica do vírus de hepatite B. Bom, como é que esse vírus é transmitido? Como é que a pessoa adquire hepatite B? Pode ser através de soluções de continuidade, tanto em pele não íntegra quanto mucosa. Muitas vezes transmissão parenteral, então transfusão de sangue, procedimentos cirúrgicos, odontológicos, endoscópicos com material contaminado, que felizmente hoje é muito pouco comum. Paciente que usa droga injetável, que compartilha seringa, material de manicure, pedicure, tudo aquilo que vai em contato com sangue potencialmente pode transmitir hepatite B. Além disso, uma das principais formas, talvez a principal forma inclusive de transmissão, seria a transmissão sexual. Então, a hepatite B é considerada uma DST. E existe também o risco de transmissão vertical da mãe para os filhos. Então, é outra preocupação que a gente tem que ter em mente. Bom, para vocês terem uma ideia da importância global da hepatite B, a gente estima que mais ou menos 240 milhões de pessoas no mundo têm hepatite B crônica. A exposição ao vírus da hepatite B tem algumas estimativas até na casa dos bilhões, 2 bilhões de pessoas que já tiveram contato com o vírus, desses 240 milhões com hepatite B crônica. No Brasil, o contato com o vírus da hepatite B é estimado entre 3% e 10% aproximadamente da população. E desses, do total da população brasileira, 0,3% a 0,6% tem hepatite B crônica. Isso não é homogêneo na distribuição nacional, tendo uma prevalência maior na região norte, na região amazônica. Bom, a gente sabe que é uma doença muito prevalente, então a gente tem que pensar com muita frequência, e ainda mais se a gente está diante de um paciente que é de um grupo considerado de risco. São vários grupos de risco, eu não vou citar todos para vocês, mas incluiria usuário de droga injetável, paciente que faz hemodiálise, paciente hemofílico que tem necessidade às vezes de receber transfusão com uma certa frequência, pessoa que vive em situação de rua, dentre várias outras situações. Então, se a gente está diante de um paciente que é de um grupo de risco, nossa suspeita ela deve ser redobrada. Bom, a hepatite B ela pode ser classificada em aguda e crônica. E depois vocês vão ver que a crônica ela tem algumas subdivisões em várias fases. A hepatite B aguda ela é definida por um período menor do que 6 meses. Então, se eu estou num período com menos de 6 meses que o paciente adquiriu a infecção, falo que é uma hepatite B aguda. O que caracteriza essa fase da doença? A gente, em geral, tem um aumento muito importante de aminotransferases, então a STLT geralmente supera 1.000, pode chegar em 2.000, 3.000. A gente tem um predomínio da LT em relação à ST, então a LT é maior do que a ST, isso permanece por um longo período, isso só vai se inverter nas fases com fibrose avançada e cirrose. A gente tem um marcador que a gente vai aprofundar um pouquinho depois, que é o anti-HBc IgM, que seria um marcador de fase aguda, que pode reforçar para a gente que a gente está assim diante de um quadro agudo. E, infelizmente, uma parcela desses pacientes com quadro agudo vão evoluir para as formas crônicas. Isso depende tanto da idade em que o paciente adquiriu o vírus, quanto do seu status imunológico. Então, no adulto,
a chance de cronificação é menor, alguma coisa entre 5% e 10%. No recém-nascido, essas chances podem chegar a 90%. Numa criança é um pouquinho maior, 20% a 50%, e no paciente adulto imunossuprimido, em torno de 50% também. Ou seja, a gente tem riscos de cronificação bem diferentes conforme o cenário que a gente está avaliando. Já a hepatite B crônica, a gente considera quando a infecção já tem mais de 6 meses e persistiu. Então, o HBsAg continua positivo. Essa a gente vai dividir então em 4 fases. Uma fase chamada de imunotolerância, a fase imunorreativa, de portador crônico inativo e de reativação. O que seria cada uma dessas fases? A fase de imunotolerância, a gente tem uma alta replicação viral, uma carga viral muito alta, mas o organismo tolera esse vírus. Ele não monta uma resposta imunológica, inflamatória contra o vírus, então praticamente a gente não tem lesão hepática nessa fase. Já na fase imunorreativa, o organismo tenta fazer o clearance, eliminar o vírus da hepatite B. Nessa fase a gente tem uma resposta inflamatória, o fígado pode sofrer lesão e muitas vezes o organismo consegue controlar a replicação viral e em geral o marcador disso é a negativação do HBeAg e a positivação do anticorpo anti-HBe. A gente entra então numa fase que é de portador crônico inativo. A replicação viral está controlada, a carga viral ela é baixa e a gente praticamente não tem lesão no fígado. Ou não tem nenhuma lesão, tem uma lesão mais leve. Porém, em algum momento a gente pode ir para a 4ª fase, que seria a fase de reativação. Isso pode acontecer tanto por uma imunossupressão, então o paciente usou algum remédio que reduz a imunidade, o vírus volta a replicar, ou por uma mutação do vírus. Então o vírus pode sofrer uma mutação na sua região pré-core e ele passa a replicar mesmo tendo HBeAg negativo. Então é a fase que a gente volta a ter descompensação e lesão pelo vírus da hepatite B. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.